Olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Estamos aqui começando o nosso Sintonia hoje nessa quarta-feira, aqui no Ganiza. Hora do almoço, vem pra cá, vem. Hora do almoço de comida boa. E é um prazer muito grande que hoje estou recebendo aqui o professor Carlos Ferrari, mas ele é conhecido como professor Carlinhos. É Carlinhos, né? Carlinhos mesmo, Carlinhos, Carlos Ferrari. Carlos Ferrari, Carlinhos está aqui. E eu quero bater um papo com esse menino porque eu devo isso para ele. Quem teve a ideia de fazer o programa do professor em homenagem ao professor Zé Luiz Pazin, no dia 27, na última segunda-feira, dia 27, quando ele faria, se estivesse entre nós, 69... Não... Ele é de 39. Ele morreu com 69, ele é de 39, daria quanto? Dá 69. 69 anos. Não, 79. 79 anos, Zé Luiz Faria, 79. Me lembro que ele estava programando uma festa de 70 anos. Isso. Mas ele faleceu sempre festeiro, sempre gostou de festa. Sempre festeiro, mas faleceu antes com 69, Faria então 79. E quem teve essa ideia de fazer o programa foi esse menino. Mas eu não pude entrevistá-lo porque ele estava nos afazeres familiares. Isso. E problemas de saúde. Com a minha mãe, isso. Quebrou o braço, mas graças a Deus já está bem melhor. Está bem melhor, né? Bem melhor, graças a Deus. Danada ela. Escute, você é professor, como o próprio nome diz, como você é conhecido. Quantos anos de magistério? Neuza, este ano eu fiz 27 anos. 27 anos no magistério. Comecei em 90, na Unisal, me formei na Unisal. Comecei em Cunha, lá no fim de Cunha, e depois eu fui para Putim, trabalhei muitos anos na coordenação pedagógica, e agora que eu estou prestes a me aposentar, eu resolvi voltar para a sala de aula, porque o meu chão é o meu sala firme. de aula. Sala de aula, eu gosto da sala de aula. Ô, professor Carlinhos, me conte uma coisa. Você fez magistério, você foi aluno do Zé Luiz Pazin, não foi? Eu conheci o Zé Luiz, se você me permitir uns 5 minutinhos para eu contar essa história. Claro! Eu trabalhei durante muitos anos no Bradesco. Aliás, esse programa é um programa para contar história. De bate-papo, gostoso, então tá ótimo. Perfeito. História. Opa! Vamos lá. Eu não sei se você se lembra. Aqui o Instagram. Eu não sei se você se lembra, eu trabalhei um tempo no Bradesco. Durante 12 anos. Eu trabalhei, entrei lá como contínuo. Era aquela época que a gente nem tinha computadores, era tudo feito à mão, tudo muito louco. Eu trabalhei em banco também, tudo feito à mão. Tudo feito à mão. Eu entregava extrato na rua e tudo mais. E o professor Pazin tinha conta lá no banco. Eu sempre o atendia. Ali, a gente criou um pequeno vínculo de amizade ali. Mas aí eu vi que banco é uma coisa passageira. Os bancos hoje, ainda mais nos dias de hoje, se eu estivesse lá, com certeza já teria sido demitido, porque o banco, você não pode ficar mais de 30 anos numa agência bancária. Eles mandam embora mesmo. É uma política dos bancos. 30 anos é o máximo. 30 anos é o máximo, eles mandam embora. E aí eu resolvi fazer faculdade. Eu sempre gostei muito de coisa... Mas não era só isso que você não ia ficar no banco. Você gostava de conversar com o cliente, não podia conversar muito. Também. Eu tenho sempre esse lado de muita vamos conversa. Compartilhando sempre, por Vamos favor. Clicando que tá ok, gente. Vamos dar um okzinho aí. Aí, muito bem. O que aconteceu? Eu fui fazer faculdade na Unisal e lá o professor Pazin me dava aula. Dava aula de história do Vale do Paraíba. Me lembro como se fosse hoje. E ele já... No primeiro dia de aula ele já me conheceu, já me lembrou de mim, falou, você é do Bradesco, aquela coisa e tudo mais, e a gente continuou ali, a nossa amizade então ali, que era uma amizade, já estava germinada, ela começou a crescer, ela cresceu ali na faculdade. E você sabe melhor do que eu que o Zé Luiz sempre gostou muito de escrever, seja conto, seja falando um pouquinho da história do Vale, seja contando, enfim, ele sempre gostou muito de escrever. E ele me pedia muito para fazer a revisão dos textos para ele e digitar, que na época não era digitar, era datilografar, para ele mandar para a editora imprimir as coisas dele. E dali, então, eu fui, o nosso vínculo de amizade foi crescendo muito mais, porque eu me aproximei mais dele por conta disso. E nesse meio tempo, ele que estava saindo da Fazenda Boa Vista, para quem não se lembra, a maravilhosa Fazenda Boa Vista, de festas glamorosas e tudo mais, ele encontros culturais, isso. Ele resolveu, Neuza, abrir aquele espaço para visitação de criança. Olha para você ver a coisa lá na frente. Ele pensava sempre, ele era um homem assim, além do seu tempo. Mas isso foi antes dele sair de lá.
Ele já recebia escolas. Isso, mas quando eu cheguei lá para digitar os textos para ele e tudo mais, isso pegou fogo. E a gente recebia 2, 3 escolas por semana, fazendo visitas que hoje é comum nas redes públicas. Inclusive o governo do estado, há um tempo atrás, ele tinha até um projeto em que os alunos visitavam parques ecológicos e tudo mais. Perfeito. E o Zé Luiz, ele então pediu que eu servisse... E lembrando que a Fazenda Boa Vista foi a primeira, se não me engano, a primeira área de proteção ambiental particular, tem uma sigla. Tem. Foi a primeira. Foi a primeira, se isso não mesmo. Do Brasil, do estado de São Paulo, tenho certeza. A primeira área de proteção ambiental particular foi a Fazenda Boa Vista, que o Zé Luiz Pazinho fez. Isso mesmo. Foi isso, professor? Foi isso mesmo, você está corretíssima. Inclusive, ele recebeu na fazenda dele o hoje candidato que foi secretário do Meio Ambiente, eu não me lembro o nome dele, talvez até o final do programa eu me lembre para falar, ele recebeu lá na fazenda justamente por conta desse projeto de receber crianças, essa preocupação do meio ambiente, que ele sempre teve essa preocupação com o meio ambiente. Lá na frente, hein? Lá na frente, veja bem, lá na frente. E então eu fazia a faculdade, digitava os textos, que ele me datilografava os textos e recebia essas crianças lá na Fazenda Boa Vista. Então a nossa amizade, ela só cresceu, eu aprendi muito com ele e tudo mais. E eu mandei para você, no dia do programa, que infelizmente eu não pude mandar o vídeo, nem pude estar aqui presente para dar essa contribuição. Estou aqui hoje, claro. Eu me lembro que no dia da minha formatura, eu cheguei feliz na Fazenda, e para quem conhece a Fazenda Boa Vista, para quem já visitou a Fazenda Boa Vista, conhece a casa onde o Zé Luiz vivia, ele tem, saindo da cozinha, ele tinha uma entradinha, uma saletinha bem pequenininha, com uma máquina, um Santo Antônio, um São Francisco ali em cima da mesa dele. Ele estava em pé, olhando para o seu jardim, um jardim particular que ele tinha que ali. Tinha uma primavera que tinha uma primavera ali na parede da cozinha. E eu entrei e disse para ele, Zé Luiz, amanhã é minha formatura. Ele falou, professor Carlos, ele sempre me tratou assim, professor Carlos, ele nunca me chamou Carlos Ferrari. Eu tô começando a me emocionar, porque essas coisas, a gente se emociona essas coisas vêm vindo na gente, né? Isso é normal do ser humano. Ele falou, professor Carlos, que coisa maravilhosa, que coisa bonita, passou rápido. Eu falei, isso mesmo. Aí ele falou assim, então vou te ensinar uma coisa que eu quero que você guarde para sua vida de magistério. E essa fala dele, que eu já vou dizer para você qual foi, essa fala dele me marcou toda a minha carreira do magistério. Nesses 27 anos, Neuza, de magistério, eu nunca tive um problema assim, maior de rabiscar o meu carro, de furar o pneu do meu carro, de me agredirem verbalmente. É claro, às vezes um momento mais quente numa sala de aula a gente sempre tem mesmo, mas como a gente vê hoje nas redes sociais, postado em jornais e tudo mais, eu nunca tive. Porque o Zé Luiz me disse uma frase e pediu para que eu me baseasse o meu magistério neste pensamento. Ele me disse o seguinte: todo jovem precisa de muita coisa para sobreviver. Vou repetir. Todo jovem precisa de muita coisa para sobreviver, mas de apenas uma para ser feliz. Eles precisam ser amados. Olha só. Ele falou, baseie o seu magistério nesta frase, professor Carlos, nesse pensamento, que você vai ser um excelente professor. Eu não posso me jogar confete em mim mesmo, que eu não sou disso. Mas, como eu te disse, eu nunca tive problemas maiores, porque eu sempre olhei. Ele sempre me dizia, olhe além do aluno. Não olhe o aluno, olhe que ele tem um ser humano, olhe o ser humano, que está ali. Isso. Ele sempre me dizia o seguinte: esse jovem, ele tem problema dentro de casa. Esse jovem, será que saiu com café? Ele precisa ser amado, Carlos. Mas o amado, Neuza, hoje eu entendo esse amado que ele me disse. Esse amado é uma aula bem dada. Esse amado é o respeito. Isso. É o respeito pela... Vocês estão ouvindo isso, né? Vocês estão ouvindo isso. É o respeito... Vamos compartilhando para mais gente ouvir isso também, gente? Por favor. É o respeito à diferença.
é o respeito no olhar do outro, saber olhar o outro com carinho, saber olhar que ele não está naquele momento legal e sentar-se ao lado desse jovem e falar: meu filho, o que está acontecendo? Você não é assim, se levante, vamos reagir e tudo mais. Você teve esse contato mais próximo do aluno? Sim, Neuza, por conta de eu ter sido durante muitos anos coordenador pedagógico, durante 22 anos eu trabalhei na coordenação, então eu recebia pais e, claro, alunos para conversar. Então eu sempre, lembrando dessa frase, lembrando de tudo que ele me passou, o nosso querido saudoso professor José Luiz Pazin, ele me passou, eu tinha essa preocupação em olhar esse jovem, o respeito. Ele falou: você tem que respeitar esse jovem. Esse jovem não teve a oportunidade, Carlos, que você teve, que o seu pai e a sua mãe te deu, de ter um prato de comida, de ter uma roupa lavada, de ter uma educação, de te levar para uma igreja, de te orientar, de você ter esse primeiro serviço. Esses jovens, muitos deles, principalmente os da rede pública, e eu sempre trabalhei na rede pública, eles não tiveram, eles não têm essa oportunidade. Então, cabe a você olhar isso e trazer esse jovem para junto de você, porque ele também me dizia sempre: Carlos, a educação é a lume, a educação é a luz, é ela que abre os olhos da pessoa para a realidade que se impõe à sua frente. O professor Carlos, me conte uma coisa então, porque a gente vê muito professor falando isso hoje em dia, o seguinte: o aluno não respeita mais o professor, o aluno não respeita mais o professor. Então eu vou fazer uma pergunta: o professor respeita o aluno? Neuza, quando o professor... Por que nós chegamos onde chegamos? Muito ótima pergunta que você me fez. Quando o professor ele está motivado, ele prepara uma boa aula, ele vai para a sala de aula e encontra o espaço apropriado, encontra tudo adequadamente, ele consegue desenvolver. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? E infelizmente, aqui eu quero fazer um parênteses, foi publicado agora segunda-feira os resultados do IDEB, que foi uma catástrofe aqui no estado de São Paulo. E veja, nós temos aí um partido político, eu não vou citar qual é, mas nós temos um partido político que está há anos no poder, já era para ter esses índices terem melhorado. E é partido de elite, hein? É a partir de elite. Esses índices... Partido de quem tem dinheiro. Esses índices deveriam ter sido melhorados, mas infelizmente eles não foram. E o estado de São Paulo é o estado mais rico da federação. Eles não foram... os índices estão aí e os alunos não sabem ler e não sabem fazer conta, infelizmente. Então nós temos aí uma coisa meio complexa. Por um lado, você não pode jogar tudo na responsabilidade do professor. Você não pode. Você não pode, por quê? Porque o professor também, e eu fazia esse papel enquanto coordenador, ele precisa estar motivado. E como que você motiva um professor? Neuza, você pode não acreditar. Aquele cartaz, aquele desenho, aquele sulfite que o aluno faz e o professor afixa na parede do corredor, ele tem que ser elogiado pelo coordenador, pelo diretor. Você está entendendo? O professor precisa ser visto que ele existe. E precisa ser tratado, é a palavra certa, tal qual o professor trata o aluno na vejada. Exatamente. Isso é um ponto, mas nós temos um outro ponto. Eu falo bastante, o professor hoje não é tratado pela direção para isso. Veja, eu falo bastante, então eu vou cortar, porque senão nós vamos para a tarde inteira. Não, nós temos. Eu tenho outro entrevistado, pelo amor de Deus, vamos lá. Então, fechando com você, nós temos por outro lado também os pais que hoje estão pensando na sobrevivência. Nós temos 60 milhões de pessoas com nome no SPC Serasa que não conseguem ter acesso ao crédito. Nós temos 20 milhões de pessoas desempregadas e nós temos agora uma palavra nova, os desalentados, pessoas que não sabem mais o que fazer da vida. Ela não sabe mais, olha, eu já procurei emprego, já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo, não sei mais o que fazer da vida. Perdeu a esperança. Então aí o que acontece? Esse pai não motiva o filho. Ele não pega o caderno, porque cabe à família também uma responsabilidade muito maior. Ou seja, educação começa dentro de casa. Perfeito. Aí o pai não motivando o filho,
O filho vai desmotivado para a escola, ele vê o pai muitas vezes numa situação de vulnerabilidade dentro de casa e tudo mais, e muitas vezes ele repete na sala de aula aquilo que ele viu dentro de casa. Então é uma coisa mais complexa. Se um dia você quiser fazer um programa isso, eu venho aqui, sento com você, conto essa experiência. Porque hoje eu peguei ele de susto porque eu devia as minhas desculpas por não ter conseguido ler aquele currículo imenso do Zé Luiz Pazinho que ele me mandou. Neuza, contar para todos vocês que a ideia daquele programa foi dele. Aqui mesmo no Ganiza ele passou, vamos fazer uma ideia, professor Zé Luiz Pazinho, e deu a louca na minha cabeça e eu comecei. Eu sei que você tem outro entrevistado, eu só quero encerrar com uma coisa Mas nós precisamos falar mais sobre educação. Vamos semana que vem, você tem tempo? Eu venho aqui, você me vê passando aqui, você me chama, a gente marca. Não, já vou marcar já, mas não inventa nada. Eu laço você, eu passo um laço pra você dizer no meu dia que eu tô com probleminha com a minha mãe. Tá. Deixa eu só falar uma coisinha pra você. Como eu ainda tô na homenagem do professor Pazinho, eu quero só me falar uma coisa. Ele adorava setembro. Adorava. Ele adorava setembro. Adorava. Ele saía ali naquela sacada da fazenda dele, ele olhava e falava: Carlos, a Serra da Mantiqueira é linda. Carlos, as árvores são lindas. Carlos, essa água que está jorrando aqui na minha fonte é uma coisa maravilhosa. Isso é a vida, isso é a criação, isso é a beleza. Nós temos que saber olhar isso, Carlos. Não deixa isso se perder quando você for trabalhar com seus alunos aqui na fazenda. Fale do verde, fale da formiguinha, fale daquela árvore que está balançando, fale da mantiqueira, nossa querida mantiqueira. E ele fala: Zé Luiz, você está no meu coração, te amo eternamente, eu aprendi com você, a minha carreira todinha dedicada a você. Ele tinha, não sei se tem ainda, porque a Fazenda Boa Vista foi totalmente descaracterizada por uma faculdade de meio ambiente, infelizmente, ficou tão desarmonioso, né? Descaracterizou porque a fazenda é uma fazenda colonial, aquele prédio da faculdade é um prédio que não tem característica arquitetônica nenhuma e não enquadra muito no que é uma preservação. Eu, pelo menos assim, passando pela adulta, vendo assim, né? Não dá para ver, mas eu me lembro que ali na porta da sala da frente tinha uma árvore muito antiga, imensa. Sabe aquelas árvores que crescem outras no seu caule, assim, outras folhagens e vão, e tinha uma água embaixo, e ele batizou de Fada Seb, Fada Saeg Seb, era a fonte da Fada, grande amiga dele. Grande amiga dele. Mas olha, esse é o legado que ele deixou. Com certeza. E eu fico muito feliz de que você tenha passado isso para os seus alunos. E vamos voltar a falar de educação semana que vem? Eu mando um ato para você, porque a gente marca esse índice do IDEB está muito fresco. Está muito fresco, as pessoas estão assim apavoradas, porque, como você bem disse, é o estado mais rico da federação com um partido que está à frente do estado há muitos anos, e o que a gente tem observado são alunos que saem da escola sem saber ler, sem saber principalmente interpretar, que é o pior, que eu acho que é o pior. Ele lê um texto, ele junta as palavras, ele lê, mas ele não entende aquilo que ele está lendo. Isso eu acho pior. Como os antigos diziam, não sabe pensar, não sabe raciocinar. Não sabe pensar. Mas a gente marca. A gente marca. O seu outro convidado está aí. Professor Carlos está aí. Não saiam daí, eu vou salvar esse programa e volto com o Pedro Japa, que é um jovem que vai nos dar um outro exemplo, que esse sabe pensar. Foi eleito esse final de semana o delegado da cultura de Guaratinguetá para a conferência no estado de São Paulo, mais votado por todos nós, e é um rapaz que pensa, um jovem. Agora nós vamos mostrar o outro lado da moeda, não sai daí que eu volto já, ok? Valeu, Carlinhos, gente. muito obrigado. Valeu, Neuza. Beijo. Obrigado, querida. Vai com Deus, vai almoçar. Isso, obrigadão. Fique aí que eu volto.